Essa palavra, queridos, tem dois objetivos, e o primeiro delas é nos fazer refletir sobre a necessidade de desenvolvermos a estabilidade ao longo da vida, para que possamos liberar a nossa capacidade a favor do reino de Deus. Quando eu falo desenvolver, essa é a palavra, a melhor palavra. Por quê? Porque não é fácil ficar estável. A tendência que nós temos é a instabilidade. A tendência que nós temos é o desequilíbrio, a falta de sobriedade. Mas há uma orientação da parte de Deus na sua Escritura, nos conduzindo a vivermos uma vida estável, equilibrada, para que possamos liberar toda a nossa capacidade a favor do reino de Deus. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes nós podemos ter muita capacidade, temos dons, talentos, temos oportunidades, mas se não tivermos a estabilidade necessária, não conseguiremos liberar essa capacidade a favor do reino de Deus. Pelo contrário, muitas vezes a falta da estabilidade nos impede, e muitas vezes causam conflitos ainda maiores. Nós vamos refletir isso na palavra nessa noite. O segundo objetivo é nos apresentar orientações à luz das Escrituras, para que possamos alcançar a estabilidade necessária diante das situações da vida, que são muitas, que mudam, que variam, e as estações da vida são muitas. Nós sabemos disso, mas nós podemos, com a ajuda de Deus, permanecermos estáveis em todos os momentos. Vamos para o contexto desse texto que nós lemos de 2 Timóteo. Deixa o versículo 4 na tela para a gente, fazendo um favor. O apóstolo Paulo, queridos, ele começa a falar então para o jovem Timóteo sobre a necessidade dele se posicionar para que ele viesse cumprir o ministério pelo qual Deus havia o chamado. Ele disse: olha, pregue a palavra, esteja preparado em todas as situações, porque virão dias muito difíceis, em que as pessoas irão querer ouvir a palavra, e muitas delas vão começar a procurar mestres que falam aquilo que elas querem ouvir, inclusive irão começar a acreditar em mitos, em historinhas, e a gente vê isso hoje, gente. Nós não temos dificuldade, você entra na internet, tem de tudo em nome de Deus, infelizmente, né? Mas o que me chamou a atenção nesse texto é que o apóstolo Paulo, ele lembra Timóteo de toda a atividade, todo o trabalho que ele deveria desenvolver, mas no versículo 5 ele fala agora para o jovem Timóteo, não da sua missão, mas de como ele tem que se posicionar. Olha o versículo 5, olha, os dias são difíceis, as pessoas, elas não vão querer ouvir a palavra, elas vão começar a buscar ouvir aquilo que lhe agrada, mas ei Timóteo, você, porém, deve o que, queridos? Manter a sobriedade. Sobriedade é sinônimo de firmeza, estabilidade, lucidez diante das circunstâncias da vida. Nós percebemos aqui, queridos, que o apóstolo Paulo, ele tinha uma intenção de orientar aquele jovem que as adversidades chegariam, os momentos desafiadores chegariam, inclusive as pessoas mudariam, mas ele precisaria se manter sóbrio, firme, estável. Deus havia capacitado o jovem Timóteo, mas ele precisava de estabilidade para lidar com as questões que a vida lhe trouxesse. E assim como o jovem Timóteo, queridos, somos nós. A vida está aí, estamos fechando quase o primeiro mês do ano, mas tem muita coisa boa pela frente, e as adversidades também, e precisamos estar estáveis. Estabilidade significa a capacidade de permanecer firme, constante, equilibrado, mesmo diante de mudanças ou adversidades.
No âmbito emocional, refere-se à consistência nos sentimentos e na forma de lidar com situações nas quais possamos passar sem oscilações extremas ou descontrole. É aquela capacidade, queridos, que nós passamos a adquirir, desenvolver, estamos no melhor dia da nossa vida. A gente não perde a cabeça, a gente mantém lúcido. Porque tem gente que parece que passa uma vida padecendo, e quando as coisas melhoram, a pessoa perde meio que a cabeça, não é? Mas quando está tudo muito bom, a pessoa está ali equilibrada. Senhor, obrigado, é o Senhor que me deu. E eu sigo em frente com o Senhor. Mas se a adversidade chegar, a dificuldade, os momentos difíceis chegarem, o desequilíbrio não vem não. A pessoa permanece estável. Por quê? Porque ela entende que a vida também pode vir com provações. E diante das provações, nós vamos permanecer firmes, estáveis, sem oscilação demais. Quando nós percebemos o descontrole, o desequilíbrio, a instabilidade, é algo que nos traz muita vulnerabilidade, muita fraqueza, muita incerteza. E o que eu acredito nesse tempo é que o Espírito Santo de Deus deseja desenvolver em nós, em toda a igreja, a estabilidade, a firmeza necessária para passarmos pelos momentos que a vida nos trouxer, tranquilos, confiantes, de que Deus está no controle, está cuidando de nós. Percebemos como Jó, que vivia tempos de muita bonança e sempre estava na presença de Deus, mas quando ele perde tudo, ele entendia o princípio da estabilidade. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A estabilidade, queridos, ela libera a capacidade, ao ponto que a falta dela pode, inclusive, limitar Deus de usar os nossos dons publicamente, no ministério, nos negócios. Por quê? Porque muitas vezes acabaríamos ferindo as pessoas e trazendo, então, situações difíceis. Podemos parar e refletir um pouco, queridos. Quantas pessoas, por falta de estabilidade, quantas pessoas, por instabilidade, tomam decisões, liberam palavras, que muitas vezes machucam as pessoas, entristecem as pessoas, causam danos irreparáveis, muitas vezes irreversíveis. Precisamos nos alertar que a estabilidade na vida, buscar uma atitude estável, é necessário para que possamos seguir em frente, em paz com Deus e em paz com as pessoas que Deus coloca em nossa vida. Não podemos ser estáveis somente quando estamos conseguindo que tudo saia do nosso jeito. É bom demais, não é mesmo? Mas temos que ser estáveis também quando temos problemas, provações, quando levantam-se contra nós, quando nos criticam, quando a adversidade chega. Não desfrutamos a vida se não desenvolvermos a capacidade de permanecermos estáveis diante das tempestades. Aí você fala, pastor, é difícil demais. Eu sei. Tanto é que Deus falou primeiro comigo. Foi a palavra que o Senhor trouxe para o meu coração para esse novo ano. Não é fácil. Porque vez ou outra, querido, está tudo bem. De repente, no estalar de dedos, acontece uma situação adversa. Mas precisamos aprender a desenvolver o Espírito de Deus em nós, permitindo permanecermos estáveis diante de todas as situações. Quando estamos instáveis, geralmente não ouvimos. É ou não é, queridos? Quando você está meio aqui instável, meio assim preocupado demais, a coisa está meio fora do rumo, a gente tem dificuldade de ouvir.
Porque não aquietamos o suficiente para, inclusive, ouvir o que Deus está dizendo. Deus, Ele não vai gritar com a gente. Não vai. Geralmente, a voz do Senhor é mansa e suave. E para ouvi-la, precisamos manter uma tranquilidade interior. Na verdade, a paz em si é uma indicação de que Deus está aprovando ou reprovando algo em nossas vidas. Um dos grandes perigos, queridos, de vivermos instáveis e não queremos desenvolver isso, ou seja, nos posicionarmos para trabalhar essa virtude em nós, é porque instáveis, ficamos perdidos. Perdemos a capacidade, inclusive, de ouvir a voz de Deus. Você já passou por um dia assim? Um dia muito tumultuado, ou uma estação que aconteceram tantas coisas. Você precisa tomar decisão, você precisa agir, você precisa fazer. E muitas vezes, a gente não consegue. A gente não tem que ser forte em todo o tempo. E certamente momentos difíceis podem chegar e a gente às vezes não vai saber como lidar. Mas uma coisa é certa, precisamos aprender a desenvolver em nós uma confiança que é capaz de nos fazer ficar tranquilos diante das situações que a vida possa nos trazer, para que possamos estar sensíveis à voz do Senhor. Eu quero trazer aqui, queridos, algumas orientações bíblicas que possam nos ajudar a então desenvolver essa estabilidade tão necessária nos dias atuais e para a nossa vida nesse novo ano. Talvez você pergunte: e aí, pastor, então como que eu faço? Tem jeito? Tem jeito. Na verdade, se a gente analisar as escrituras, tem muito jeito, muitas formas. Eu selecionei 3 maneiras. Na verdade, o Senhor trouxe ao meu coração 3 formas que eu preciso estar atento, e eu confesso que eu estou voltando, vez ou outra, nessas orientações, para eu perceber com mais clareza, e então dirigir a minha vida. A primeira coisa que eu quero dizer para você que deseja desenvolver uma estabilidade na vida, que deseja essa firmeza, mesmo diante das adversidades que a vida possa trazer, é a seguinte: eu e você precisamos escolher deliberadamente permanecermos calmos, tranquilos e colocar a nossa confiança em Deus. A palavra-chave: eu preciso escolher. É uma escolha, queridos. Eu posso, diante da adversidade, perder minha cabeça, brigar com as pessoas, falar o que não deve, tomar uma atitude precipitada, mas eu posso escolher também ficar calmo e confiar no Senhor e recorrer ao Senhor, sabe? Porque muitas vezes nós perdemos essa capacidade. Nós vivemos Deus, oramos, fazemos devocional, vamos para a igreja e fazemos um tanto de coisa, mas quando parece que a bomba explode, a gente esquece disso tudo. E quando ela explode, o que você faz? Eu corro para o meu lugar secreto, é lá que eu vou. Dentro de mim vai dar um turbilhão de um monte de coisa. Porque é assim. Porque somos pessoas. Estranho seria se não acontecesse nada, né? Aquele turbilhão de emoções, talvez o nervosismo, a inquietação, um senso de justiça. Eu não acredito que isso está acontecendo. Mas eu vou para o meu lugar secreto. E eu vou declarar: Senhor, eu confio em Ti. Eu decido, eu escolho ficar calmo, ficar tranquilo. Deus deu uma ordem para Moisés: leva o povo embora para Canaã, para a terra prometida. É tempo. 10 pragas foram liberadas. Na última, Faraó libera o povo e o povo vai embora. Só que no meio do caminho ele desiste e vai atrás do povo de Israel, do povo de Deus. E quando ele segue
nesse caminho. Ele de repente ele encontra um mar vermelho. E quando ele observa o mar vermelho, queridos, o que acontece? Ele fala: Senhor, o que eu vou fazer? E quando eu percebo o que eu vou fazer, Deus fala com ele aqui: fica calmo, toca no mar, as águas vão se abrir, você vai seguir em frente. O povo ficou desesperado, preocupado, e agora? Eles estão vindo atrás de nós, o mar à nossa frente, um tanto de coisa. Moisés ficou calmo. O povo estava desesperado. Se Moisés se desesperasse mais uma vez, o que iria acontecer, queridos? Muitas coisas. Mas Moisés decidiu ficar calmo. O que nós precisamos fazer diante das adversidades? Fica calmo. O mar se abriu, ele passou, depois o mar se fechou, os inimigos ficaram para trás. E mais uma vez Deus mostrou que ficar calmo e confiar é o melhor caminho. Moisés passa o cajado para Josué, e agora é Josué que tem que levar o povo para Canaã. Só que eles tinham que passar por Jericó. Jericó era uma cidade fortificada, eram muitos muros. Então Josué podia ficar assim: olha, e agora, como que eu faço? Não tem jeito. Ele não desesperou. Como nós bem sabemos, tem coisas que são impossíveis para nós, mas nada é impossível para Deus. E olha, perceba, com uma orientação simples, vamos dar 7 voltas ao redor dessas muralhas, e na última volta, nós vamos gritar, e elas vão cair. E foi exatamente o que Josué e o povo fez. Na 7ª volta, eles gritaram, as muralhas caíram. Um coração que ficou calmo e confiou. Se Moisés e Josué conseguiram, Deus nos capacita a também ficarmos calmos. Eu não sei o que você está passando, queridos, eu não sei as adversidades que a vida possa trazer para a gente, mas é um convite do Senhor: fica tranquilo, fica calmo e confia no Senhor. Eles disseram, Golias vinha à frente, queridos, do povo de Israel, e falava assim: todo dia tem um guerreiro aí para guerrear comigo? Pode vir, estou aqui. Não tinha um guerreiro de Israel que se levantou. Aflitos, angustiados, amedrontados, se sentindo incapazes, desesperados, desequilibrados, Davi simplesmente chegou a mandado do seu pai para levar comida para os seus irmãos. Ele vê aquele negócio e ele pergunta: vocês não estão escutando isso aqui não? Não conseguiam perceber quem eles eram: servos do Senhor. E é incrível que os irmãos de Davi queriam até brigar com ele, falando assim: sai daqui, menino, você está achando que está conversando demais? Davi falou: não, eu confio do meu Deus. O meu Deus me ajudou a vencer um urso, um leão, e certamente me ajudará a vencer esse incircunciso. Davi não desesperou. Davi pegou 5 pedrinhas e declarou: você vem contra mim com lanças, com espadas, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos exércitos. E Deus lhe concedeu vitória. Por quê? Porque ele ficou tranquilo, ele ficou calmo e ele confiou no Senhor. Eu e você precisamos escolher deliberadamente, ou seja, em todo momento, com toda a nossa força, permanecermos confiantes no Senhor. E quem confia, fica tranquilo. Fala com seu irmão assim, ó: ô irmão, fica tranquilo. Fica tranquilo, fica tranquilo, fica tranquilo. A Bíblia fala que Daniel orava todo dia, 3 vezes ao dia. E eles tentaram alguma forma para derrubar Daniel. E a única maneira que eles encontraram foi levantando um decreto de que ninguém poderia orar a nenhum outro Deus ou fazer outra petição senão ao rei. Pensa se Daniel ficou desesperado com aquilo. De jeito, maneira, a Bíblia fala, ele foi para o seu quarto, como de costume. O povo está tudo assim, né? Preocupado. Daniel, não. Daniel, ó,
abriu a janela do quarto, de frente para Jerusalém, dobrou o seu joelho, ele orou ao Senhor, como de costume. Fica calmo, irmão, confia. Ah, é, Daniel? Então você vai para a cova dos leões, bora lá. Desesperou Daniel? Não. Foi para a cova. Daniel confiou. Daniel não desesperou. Daniel ficou calmo. Ele ficou tranquilo. Querido, se tem um negócio que a gente tem que aprender com o Espírito Santo, é ficar tranquilo. Porque tranquilidade indica confiança. Pela manhã, o rei abre a cova e manda chamar. Ô Daniel, tá aí, Daniel? Salve o rei, eu estou aqui. O Senhor é bom, Ele cuidou de mim. Ah, é? Então é a partir de hoje que todo o povo vai adorar ao Deus de Daniel. Confiança, tranquilidade. Sadraque, Mesaque e Abednego precisam se dobrar diante da estátua do rei. Não nos dobraremos. Se não se dobrarem, vão ser lançados na fornalha ardente. Não estamos preocupados. Se Deus quiser, Ele vai nos livrar. Se não quiser, Ele também não vai nos livrar. Mas nós vamos permanecer confiantes do Senhor. Não vamos nos dobrar diante das propostas. Eu quero dizer uma coisa, queridos, às vezes a vida, ela vai espremendo a gente assim, ó, as circunstâncias, as propostas, as adversidades, mas isso é para que nós possamos permanecer confiantes no Senhor. A Bíblia fala que, então vou levar vocês para a fornalha. Aí tinha um soldado lá que era para levar, certamente estava caçoando deles, rindo deles, mas a Bíblia fala que a fornalha estava tão quente, que quando esse servo estava levando, ele mesmo se queimou e não sobreviveu, mas Sadraque, Mesaque e Abednego, lançados na fornalha, tinha um quarto homem lá dentro, era o Senhor guardando, protegendo aqueles que permaneceram tranquilos, calmos e confiantes no Senhor. Queridos, se realmente queremos desfrutar do melhor de Deus em nossas vidas, se queremos permanecer estáveis diante das adversidades, precisamos escolher ficar tranquilo, ficar calmo e confiar em Deus. Pastor, tem dia que é difícil demais. Eu sei. O salmista, que ele nos ensina, ele fala para a alma dele: ô alma, é assim. Pensa, quem fala com a própria alma, gente? A gente. O salmista fala: ô alma, por que você está perturbada dentro de mim? Aquieta, confia, que Deus logo virá. Tem dia, queridos, que nós vamos precisar fazer esse exercício. No nosso lugar secreto, dizer para a nossa própria alma: aquieta o seu coração e confia, porque Deus está cuidando de nós. Deus está cuidando de mim, Deus está cuidando da sua família. Irmão, irmã, queridos, fiquemos tranquilos e confiantes no Senhor. A segunda coisa que eu quero dizer, queridos, se queremos desenvolver estabilidade, precisamos ser ouvintes atentos da voz de Deus. Palavra-chave aqui: atento. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque são muitas vozes, são muitas palavras. Hoje, há uns anos atrás, muitos anos atrás, havia uma escassez da palavra. Hoje não, hoje tem palavra até demais. Para todo lado tem palavra. Para todo lado que você for tem uma palavra, tem uma direção. Se você entra nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no TikTok, todo mundo está falando de Deus, em nome de Deus, e muita coisa. E sabe que a gente está escutando tanta coisa que às vezes a gente não está conseguindo mais estar atento à voz de Deus. Podemos incorrer ao erro, queridos, de não estar atentos. Sabe por quê? Porque quem está atento, obedece.
Quem está atento, obedece. E a gente vai ouvindo as palavras, e assim, é mais uma palavra, amém, muito boa. E a gente está avaliando assim, a palavra é boa, não, ela é mais ou menos, a de hoje foi fraquinha. E a gente está percebendo muitas vezes as palavras dessa forma, passando por despercebido, mas o Senhor quer nos ensinar a sermos ouvintes, atentos da sua voz. Queridos, podemos ouvir muitas pessoas falarem, podemos ouvir muitas ministrações, muitas pregações e palavras que nos edificam, que nos abençoam, mas precisamos aprender a encontrar um lugar em Deus para ouvir a sua voz. Um dia Deus chamou Abraão. Abraão, está na hora de você sair da sua terra, da sua parentela, ir para um lugar que eu te mostrarei. Eu te abençoarei naquele lugar e farei de ti bendita todas as famílias da terra. Que desafio, queridos, para Abraão. Largar tudo. Levar a família, sabe? Ouvir a voz de Deus, estar atento é desafiador muitas vezes, porque muitas vezes o Senhor exige de nós coisas que muitas vezes vai nos tirar da zona de conforto, mas eu quero dizer uma coisa, a estabilidade que precisamos está na voz de Deus, e não apenas ouvi-la, mas estar atento a ela e obedecermos. Abraão ouviu a voz de Deus e obedeceu, e através dele foram benditas todas as famílias da terra. O jovem Samuel, queridos, ainda novo, criança, ouviu a voz de Deus e o Senhor, uma vez falou com ele, ele disse: eis-me aqui, Senhor, o teu servo está pronto a ouvir. Se nós olharmos a história, não foi fácil para Samuel, aquele era um tempo difícil, porque era necessário uma reforma no sacerdócio daquele tempo. Eli, muito velho, sacerdote na casa do Senhor, seus filhos, Ofni e Finéias, faziam coisas muito erradas, e o pai não os posicionava com correção, e foi necessário, através de Samuel, a voz de Deus ecoar para uma restauração, naquele tempo, na vida das pessoas, do sacerdócio, e nós percebemos que através de Samuel, um dos últimos juízes, Deus fez grandes coisas. Foi Samuel que ungiu o primeiro rei, que ungiu o rei Davi, e através dele deixou um legado para todos nós. Quando nós ouvimos a voz de Deus, queridos, estamos atentos para obedecer, nós alcançamos estabilidade. Vamos lá. Nem sempre obedecer à voz de Deus vai nos isentar de viver situações desafiadoras. Porque às vezes, por ouvir a voz de Deus e decidir fazer o que é certo, quando muita gente está fazendo o que é errado, pode ser difícil. Talvez no seu trabalho as pessoas estão fazendo um monte de coisa que não devia fazer, mas você se posiciona: eu não vou fazer mais o errado. Aí começa uma perseguição com você. Nem sempre é fácil. Nem sempre, queridos. Não deve ter sido fácil para Samuel. Não deve ter sido fácil para Abraão largar tudo. Mas quando nós ouvimos a voz de Deus que dirige a nossa vida, queridos, nós temos a certeza da estabilidade necessária para seguir em frente. Um dia a jovem Maria recebe a visita do anjo do Senhor. Salve Maria, cheia de graça, fostes escolhida para conceber o Filho de Deus. Coitada de Maria. Coitada eu digo porque foi um desafio. Uma jovem, noiva, virgem, vai aparecer agora grávida. Como ela explica isso? Mas Maria decidiu ouvir a voz de Deus e obedecer, queridos. Quando Maria obedece, queridos, ela traz ao mundo o Salvador da humanidade.
Percebe que quando nós ouvimos a voz do Senhor, a estabilidade, ela não é boa só para a gente, ela traz uma estabilidade para a gente, mas que abençoa as pessoas ao nosso redor, ao ponto que a instabilidade pode trazer um caos para a nossa vida, e esse caos respinga na vida de muita gente. Infelizmente, queridos, existiram pessoas também que não ouviram a voz de Deus, como Adão e Eva, não ouviram a voz de Deus. Nós já conhecemos a história, que o conhecimento do mal se instaurou sobre toda a humanidade. Saul não ouviu a voz de Deus. Deus falou assim: olha, nessa guerra, não traga nada desse povo, nenhum despojo de guerra. Era comum eles vencerem a guerra e pegar o que era melhor e levar para casa. Mas Deus falou: eu não quero nada desse povo, porque esse povo não foi bom com o meu povo. Saul fez o quê? Não ouviu a voz de Deus. Pegou o que tinha de melhor e trouxe, com a desculpa de que ia oferecer ao Senhor. Queridos, a Bíblia diz: é melhor obedecer ou sacrificar? Obedecer. Infelizmente, Saul não obedeceu. E ele teve que desfrutar de sérios danos e problemas na sua vida. Jonas, queridos. A Bíblia fala que Jonas teve uma missão: vai pregar em Nínive. Eu não vou pregar em Nínive porque aquele povo não merece. Para quem falou que você tem que achar se merece ou não, só tem que obedecer. Não vou obedecer. O que acontece com ele? Vai embora, direção contrária, e sobe no barco. Coitado de quem estava no barco. Veio uma tempestade, o povo estava muito preocupado, mas Jonas sabia o que estava acontecendo. Sabe o que Jonas falou? Aqui, pode me jogar desse barco, o problema sou eu. Queridos, quando nós não ouvimos a voz de Deus, nós passamos por momentos difíceis, e podemos inclusive levar outras pessoas que estão conosco no mesmo barco, a sofrerem. Mas quando ele obedece à voz de Deus, depois de ser engolido por um grande peixe, nós percebemos que uma cidade inteira se rende aos pés do Senhor. Vamos ouvir a voz de Deus, vamos nos interessar em ouvir a voz de Deus. Queridos, vamos nos dispor a ouvir atentamente a voz de Deus. Se talvez no seu dia a dia, você está percebendo que você não está conseguindo ouvir a voz de Deus, procure maneiras. Eu já falei aqui, tem época que eu não estou conseguindo perceber tanto. Eu vou para o meu quarto e eu vou cantar 10 louvores ao Senhor. Coloco lá na minha agenda 10 louvores para eu louvar, e eu vou louvar. Eu vou começar a ouvir a voz de Deus. O primeiro vai, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, e eu estou louvando, eu estou adorando. E quando de repente eu percebo, na minha adoração, meu coração começa a estar novamente sensível à voz de Deus. E eu vou para as Escrituras, e eu ouço o Senhor dirigindo o meu coração. Queridos, se nós não ouvirmos a voz de Deus, nós nos perderemos. Mas se ouvirmos e obedecermos, ficaremos estáveis. Eu quero finalizar nessa noite dizendo que a terceira e última coisa que eu gostaria de dizer, se precisamos alcançar estabilidade, a primeira foi: precisamos escolher ficar calmo, tranquilo e confiar em Deus. Segunda coisa, precisamos ouvir atentamente a sua voz. Mas para fechar, eu quero dizer, se queremos provar de uma vida estável na presença de Deus, precisamos estar dispostos a fazer os ajustes necessários para ter paz em nossas vidas. Quero repetir. Precisamos estar dispostos a fazer os ajustes necessários para que possamos ter paz em nossas vidas. Queridos, a gente pode ficar calmo, a gente pode ficar tranquilo, a gente pode confiar em Deus, a gente pode ouvir a voz de Deus, obedecer a voz de Deus, mas se nós não fizermos os ajustes necessários,
não tem como desfrutar de paz. Se eu tiver que colocar as coisas em ordem, eu preciso colocar as coisas em ordem. E eu preciso estar disposto. Porque muitas vezes colocar a vida em ordem é difícil demais. Porque tem que organizar coisas de muitos anos. Coisas de muito tempo atrás. Coisa que já está muito rígido e, como se diz, já está engessado demais. E Deus está convidando a gente, ó, volta. Jacó, ele pensou, está tudo bom. Trabalhei 7 anos para ter Raquel, mas tive Lia. Trabalhei mais 7, consegui Raquel. Agora Deus me abençoa com muita fartura. Tenho muitos filhos. Mas Deus falou com Jacó, ei, mas para você ficar estável, você tem que voltar. Voltar? Eu? Volta para consertar com seu irmão Esaú. O que Jacó fez? Não tem jeito. Ele já sabia. Eu tenho que voltar. Eu tenho que obedecer. Ele volta. Faz um drama, um medo, né? Para encontrar o irmão, com medo que o irmão vai fazer, porque tinha saído de casa de um jeito errado. A gente sabe disso. Jacó não foi fácil. Jacó inventou que era o irmão, colocou pelo de animal para achar que era o irmão, pegou o cozido da mãe para falar que era ele que tinha feito, só para ganhar a bênção do irmão. Mas agora, ele volta. Ele volta e faz os ajustes necessários na vida. E o que ele não imaginava, aquele dia, Esaú recebeu de braços abertos. Ali, a Bíblia diz que eles choraram e se abraçaram. E ele consertou o que se fez necessário. Será que a gente tem que voltar e consertar alguma coisa esse ano? Ninguém gostava de Zaqueu. Ninguém. Não tinha um. Zaqueu já não aguentava mais. Ficou sabendo que Jesus estava passando por ali. Ele subiu na árvore. Ele queria ver Jesus. Ele ouviu falar que Jesus podia transformar vidas. Jesus olha para ele. Zaqueu, desce daí, eu vou na sua casa. O povo ficou espantado. Como assim? Você vai na casa desse homem? Deixa eu explicar. Zaqueu cobrava imposto e cobrava mais do que devia. Você viu o que deu aí essa situação do Pix, né? O Brasil inteiro. É a mesma coisa naquela época. Só que não tinha rede social, né? Era no boca a boca. Ninguém gostava de Zaqueu. Ninguém. Mas um dia, Zaqueu encontra com Jesus. Ele estava disposto a fazer os ajustes necessários. Ele falou assim: Senhor, hoje mesmo eu vou doar metade dos meus bens aos pobres, e eu vou voltar, e eu vou devolver 4 vezes o que eu peguei a mais das pessoas. Por quê? Porque a minha vida precisa de estabilidade, de firmeza, porque eu não quero viver de momentos, eu quero viver de eternidade com o Senhor. É difícil voltar. É difícil. Imagina Zaqueu, gente. Toc, toc, toc. É Zaqueu. Não abre a porta não, não abre a porta não. Toc, toc, toc. Oi. Calma, eu não vou cobrar no imposto não aqui. Sabe aquele dia? Eu tinha que te cobrar 50. Eu cobrei 100. Ah, o quê? Você pegou o dinheiro dos meninos, o leite das crianças, pega o cabo de vassoura. Eu só estou parafraseando. Calma, peraí, eu peguei 50 a mais, toma 200. Opa, 200, eu quero. E ele fez isso casa a casa. Devia ser muita gente. Ele voltou. Ele voltou porque ele entendeu o negócio. Ele precisava de paz. E tem coisa, gente, que se a gente não arrumar, não tem jeito de ter paz. Ah, mas passou, está lá no passado. É mesmo? Colocar a vida em ordem é necessário para termos paz.
Teve um dia que, para José do Egito, parecia que tudo estava bom, porque depois de ter sido vendido pelos irmãos, injustiçado pela mulher de Potifar, esquecido na cadeia, agora ele era governador do Egito. Tá tudo bom. Deus mandou os irmãos dele lá para mostrar que ainda tinha coisa para arrumar. Mas não era culpa minha, eu sei. Mas quem diz que a gente tem que organizar coisas só se for culpa nossa? De início, quem conhece a Bíblia sabe, José ficou desequilibrado. Quando descobriu que tinha um menino mais novo que ele, Benjamim, traz esse menino. Estava tudo assim, ó, dentro de José. Mas José encontrou forças em Deus. Ele fala assim: olha, vocês estão pensando que foram vocês que me trouxeram aqui? Não, eu sou José, irmão de vocês, aquele que vocês venderam. Mas foi o Senhor quem me colocou aqui. Foi o Senhor que reverteu todo o mal que vocês me fizeram em bem, para que todas essas pessoas pudessem ter alimento. José não tinha sido culpado não, gente. Mas mesmo não sendo culpados, podemos trazer instabilidades em nossas vidas e coisas que precisam ser ajustadas. José, naquele dia, ele se posicionou e ele falou assim: olha, vou consertar esse negócio. Não era minha não, mas eu reconheço a grandeza de Deus. Deus, ele, como grande mestre da vida, ele pegou todo o mal e ele reverteu em bem. E é assim que Deus está fazendo com a gente, com muitas pessoas que decidem confiar no Senhor, que decidem, queridos, estar dispostos a fazer os ajustes que se fizerem necessários. José, ele confiou, ele abriu seu coração, queridos. Talvez Deus esteja nos dizendo que para que possamos ter estabilidade, nós precisamos abrir um pouco mão daquele senso de justiça e nos posicionarmos para corrigir o que é necessário. Se não eu, quem? Eu decido nunca mais viver em instabilidades e conflitos, porque no que depender de mim, eu terei paz com todos. Tinha um jovem chamado Saulo, cresceu sendo ensinado pelos melhores mestres daquele tempo. Ele era judeu e ele defendia a causa do Senhor, e começou a levantar naquele tempo, queridos, um povo chamado cristão, que pregava em nome de Jesus, e era uma ameaça ao judaísmo daquela época. Sabe o que ele fez? Eu vou acabar com isso tudo. Ele estava indo para Damasco, com autorização para acabar com os cristãos. E Deus fala assim, ó, Jesus, ele estava cavalgando. Jesus fala assim, ó, Saulo, Saulo, por que me persegues? E caiu do cavalo. Eu sou Jesus, quem você persegue. Por que a história de Saulo, queridos? Porque também, às vezes, nós pensamos que estamos fazendo tudo certo. Mas na verdade estamos fazendo tudo errado.
Era Saulo. Saulo, ele achava que estava saindo certo, fazendo certo, queridos, agindo certo. Mas Saulo, ele estava lutando contra o Senhor Jesus. Mas naquele dia, as escamas dos seus olhos caíram, e ele fez o reorientar a vida, ele reorganizou a rota, ele passou agora a ser o servo do Senhor Jesus Cristo, e dizer: ai de mim, se não servir ao Senhor, se não pregar o Evangelho. Sim, sou eu, que vivi uma vida inteira, e agora trago as marcas do Senhor em meu corpo. Queridos, estar disposto a fazer os ajustes necessários, mesmo quando pensamos que está tudo certo, mas pode ser que estamos equivocados e precisamos reorientarmos. É certo que precisamos estar dispostos, e a disposição é um negócio que muitas vezes é difícil, não é? Se eu chamar você, vamos correr 5:30 da manhã? O povo vai lá, 5:30, correr. Tem muita disposição não, né? Ou tem, né? Mas chamar assim, sabadão, 4 horas da tarde, super quente, vamos para o sítio fazer um churrasco? Bora lá. Essa disposição, sabe? Esse eu quero. Para fazer os ajustes. Quero finalizar com a história do filho pródigo. Filho pródigo, queridos, falou assim: pai, eu quero tudo que é meu, que eu quero ir embora, eu não quero mais ficar aqui. O pai entendeu: olha, não tem como segurar, ele cresceu, ele quer ir. O que eu posso fazer é ficar firme. O que eu posso fazer é ficar pronto, para quando ele precisar de mim, ele saber para onde tem, aonde voltar. E assim, fica uma mensagem para nós que somos pais. Muitas vezes nós não vamos conseguir dirigir completamente nossos filhos, porque eles vão querer tomar as suas decisões, e está tudo bem. Mas nós precisamos permanecer e ficarmos firmes, preparados para recebê-los quando se fizer necessário. E o filho pródigo foi embora. E quando tinha dinheiro, tinha gente pertinho dele. Quando o dinheiro acabou, ele estava lá no fundo do poço, queridos. A Bíblia fala que ele pensou e lembrou do negócio. Ele falou assim: ó, eu tenho um pai que sempre cuidou de mim. Lá, o meu pai cuida de todo mundo, de todos os seus funcionários, então ele vai cuidar de mim também. Eu vou trabalhar para o meu pai. Aqui, queridos, a gente vê que o orgulho deve ter sido quebrado, né? Eu vou voltar. A Bíblia fala que quando ele voltou, ele logo pensou: você é trabalhador do meu pai. Não. O pai estava de braços abertos. Braços abertos para receber o seu filho. Tinha roupa para ele fresquinha, limpinha. Tinha um banquete a ser preparado para celebrar a sua volta. Porque quando nós decidimos, queridos, fazer os ajustes necessários na nossa vida e voltar para o Senhor, nós podemos ter certeza que tem um braço aberto para nos receber. Tem acolhimento da parte de Deus. Eu quero finalizar dizendo assim: talvez você pense, algumas pessoas dizem assim: bem, não é justo sempre ser eu a pessoa que está mudando e se ajustando para manter a harmonia com todas as pessoas. Isso pode até mesmo não parecer justo, mas Deus fará justiça em sua vida se você fizer o que Ele está lhe pedindo para fazer. E a recompensa, ela valerá, porque a estabilidade que Deus tem para a gente é para que possamos seguir firmes até a eternidade. Que Deus te abençoe.